Aleluia. Você vai assistir um vídeo agora que a gente vai soltar. Pode soltar. Se puder apagar as luzes. Está sem áudio. Came in, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell was that? Can I get a, could be developing diabetes. It's life-changing. Here, magic lady. You watch TV, you watch TV. You can't do this. Yes, can. No, I didn't. You have to make a change. Good job, John. You're an A+. There you go, sweetie. It's okay for you to get this job for sure. I know. It's the only thing that'll make him stop. É esse silêncio que eu esperava. E hoje eu vou falar num tema. E a minha ideia aqui é mudar a sua vida, ou o seu estilo de vida. Nesses últimos tempos, o Senhor tem incomodado o meu coração, de como a noiva, como o templo do Espírito, tem sido destruído por você. E você não está levando isso a sério. Você só corre atrás quando vem uma diabetes, um colesterol alto, um problema no rim, um problema no sangue, uma gordura no fígado. E João vai pregar sobre isso, vou. Porque você vai dizer aqui comigo, diga assim: eu sou templo do Espírito Santo. Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? E eu vou te mostrar na palavra, dentro da palavra, o quão errado nós estamos. Amém? Talvez você se incomode com a palavra hoje, mas ela é para te libertar. Ela é para fazer se tornar melhor. A Bíblia diz que é de glória em glória até a estatura do varão perfeito. Amém? 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 Vamos junto? Eu quero falar sobre mim. Eu vou iniciar em 2013. Alguns irmãos aqui lembram. Mas em 2013 eu pesava 120 quilos. E eu vinha numa intensidade de trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, amigo. E eu procurei uma médica chamada doutora Madalena, uma médica cardiologista e ortomolecular. Nessa época eu tinha 32 anos de idade, irmão. 32 anos de idade, olha, eu tinha 31 para 32, né? E a doutora Madalena passou uma hora me entrevistando nessa consulta. E ao final da consulta ela olhou para mim e disse: querido, o que eu vou lhe dizer é muito forte, mas você precisa ouvir. Se você continuar no ritmo que você está, aos 40 você tem um infarto. E eu juro para os irmãos, Paulinho, eu lhe juro, diante do Senhor Jesus, que eu saí da consulta com a doutora Madalena e fui para casa e coloquei um short, um tênis, e fui ali para o calçadão da casa, aqui perto da igreja. E aquilo que ela estava me dizendo eu não sentia na mente, mas o meu corpo já estava detonado.
E eu fui correr. Botei o tênis, cheguei lá, já fui no calçadão correr como se fosse um meninozinho de 10 anos. Irmãos, eu não corri 100 metros, eu vi tudo preto, eu disse, eu estou morrendo. E naquele dia eu decidi mudar minha vida. Naquele dia eu decidi mudar minha vida. No primeiro dia eu confesso para os irmãos que foi difícil, porque eu corri 100 metros. Mas no segundo dia eu já corri 200, já vi cinza. No terceiro dia já estava clareando uma cor. E de domingo a domingo, até eu derrubar de 25 a 30 quilos, eu não parei. Não parei. Eu decidi não morrer. Eu não queria morrer. Muitas vezes nós não tratamos bem o nosso corpo. Quer se trate de imoralidade sexual, maus hábitos alimentares, falta de descanso, falta de exercício, o uso de droga, o uso de álcool. Estamos errados se pensamos que o dano causado ao nosso corpo não afeta o nosso espírito. O Senhor tornou especial os nossos corpos, fez deles um lugar onde o Novo Testamento diz que o Espírito Santo viveria nele. Olha a honra que nós temos. Ele deixa para nós a responsabilidade de cuidar desse corpo, cuidar desse templo. Existe um teólogo, Robert McCheyne, e era um teólogo e pastor avivalista escocês, pregador da palavra, iniciou o seu ministério com 22, 23 anos. Mas ao longo dos seus 7 anos de ministério, ele foi forçado a parar por várias vezes, devido à má alimentação, ao excesso de trabalho, à falta de descanso. E tem uma frase famosíssima do Robert McCheyne, famosíssima, que diz assim, Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Infelizmente eu matei o cavalo e agora não posso mais levar a mensagem. E aos 30 anos ele morreu. O cavalo que ele se refere ao seu próprio corpo. Era um ministério poderoso que foi abortado por uma condição de saúde que poderia ter sido evitada. O Senhor nos tornou especial e único com um grande propósito. Ele também te deu um corpo para entregares a sua mensagem. Independente da tua chamada, da tua posição na vida, tu tem uma mensagem, tu tem um propósito em Cristo. Então, por favor, não mate o cavalo. Cuida do teu corpo, para que a mensagem possa chegar aos sedentos. Eu tenho visto nos últimos tempos, principalmente nos últimos meses, pastores dos 4 cantos do mundo se levantando e levantando essa bandeira. Subirá fez um livro, na realidade vários livros a respeito disso, porque também quase morre. Pastor Dudu, tem um outro aqui que me fugiu o nome, mas inúmeros pastores que só se perceberam quando tiveram o seu corpo atingido. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler no versículo 12 até o 20. Essa mensagem é para te impactar, ela é para te incomodar, é para te tirar da zona de conforto. Deus corrige ao filho que ama.
E hoje o Senhor está te corrigindo através da palavra, para que você tenha uma mudança de vida. Amém? Amém, igreja? Amém. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 até o 20. Se puder colocar até na NVI, Maisinha, ajuda. Dá certo? Foi? Pronto. A Bíblia diz: tudo me é permitido. Diga tudo. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Versículo 13: os alimentos são para o estômago. Pode baixar um pouquinho, está dando microfone aqui, não deu. E o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o corpo é para quem? E o Senhor para o 14. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e o unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de... Continua. Vocês foram comprados por um preço. A minha versão diz: por um alto preço. Portanto, repitam, por favor. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Feche teus olhos, baixa a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos nesse lugar para ouvirmos a tua palavra. E nessa noite eu quero ser voz que clama no deserto para o teu povo, ser profeta nessa terra, despertar o teu povo para um novo tempo, uma nova história. Em nome de Jesus, abre a mente, nos revela a tua palavra e transforma em nós, Pai, aquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus, aqueles que creem digam. Então Paulo, ele migra do assunto de alimentação e passa a falar do corpo, que um dia será ressuscitado, certo? Paulo migra do assunto alimentação e vai falar do corpo, que um dia vai ser ressuscitado. Ou seja, mesmo que eu e você a gente envelheça, que o pó volte ao pó, que o corpo se decomponha, na perspectiva divina, ele é eterno porque será ressuscitado. Amém? Amém?
Então ele será parte do ser integral em toda a eternidade. E a Bíblia começa a enfatizar que o corpo é templo do Espírito. Então ele precisa de zelo, de cuidado. Parte do cuidado envolve não pecar contra o corpo, que é o que Paulo nos ensina. Não pequem contra o corpo. E aí, ele aborda a ideia da imoralidade, mas basicamente, a lógica apresentada nos versos 19 e 20 é que você, diga assim, eu não posso fazer o que quero com o meu corpo, porque ele não é seu. É isso que está dizendo aí. Vocês estão entendendo aquela frase que está fugindo no mundo inteiro agora? Meu corpo, minhas regras. Estão entendendo como é que o diabo é na parada? Estão entendendo? Deus coloca limite. Deus coloca limite por amor a nós, porque Ele ama você e a mim. Deus não quer ver você moribundo. Deus não quer ver você vegetando numa cama. Ele não te chamou para isso. Deus tem o prazer de te ver alegre, de te ver prosperar, de te ver correr, caminhar, de levar a palavra com alegria, e não ser um saco de enfermidades. Deus não tem prazer nisso, querido. Então a ideia de redenção, que é a mensagem da salvação ao qual nós pregamos, ela fala sobre resgate. Diga comigo, resgate, que se dá por meio de uma compra. E foi por isso que o apóstolo Pedro disse: não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da forma de viver. Apocalipse afirma que Cristo nos comprou para Deus, e a partir do momento que Ele nos compra, Ele se torna o nosso dono. Entendeu? Entendeu? Então Jesus foi lá e te comprou, pagou o alto preço. Quem é o teu dono? Jesus. Jesus é que manda na parada. Estão comigo? Amém? E é por isso que nós declaramos: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Então o eu foi detonado, agora é Jesus que manda no negócio. Esse é o entendimento do senhorio de Cristo, e é isso que nós proclamamos. É por isso que nós precisamos zelar pela vida espiritual. Diga espiritual. Precisamos zelar pelas nossas emoções, e precisamos zelar pelo corpo. Diga corpo. Lembre-se, o corpo não é nosso. Então a pergunta é: olhe para quem está do seu lado e pergunta aí: qual o direito eu e você temos de produzir dano ao templo do Espírito? Nenhum direito. Você está detonando o templo do Espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16 e no verso 17, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo. Mas no 17, ele volta para descer. 16. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o
pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Durante muito tempo, eu até quero fazer uma pergunta aqui. Se a gente destrói o corpo, o que é que sobra? Volta aí para o 17 aí, mais um. Se a gente detona o corpo, o que é que vai sobrar? O espírito, né? O espírito vai a Deus que o... É assim, né? O pó, o espírito vai a Deus que o deu. Então o que é que Deus vai destruir? O que sobra. Olha a consequência aí. Isso é um pecado. Está escrito: se alguém destruir o templo de Deus, eu podia até encerrar a pregação aqui, sair para casa só com essa luz espinhaço. Certo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que são vocês, somos nós. Diga assim: bata-se no peito, eu sou o templo. Então, durante muito tempo se usou e ainda se usa esse texto, Paulino e Miguel, muito tempo, irmão, assim se usou por muito tempo esse texto para falar contra o suicídio imediatista. O cara vai lá, bota uma arma na cabeça, atira ou toma um veneno e se mata. Muito tempo se usou esse texto do versículo 17. Pode deixar ele aí até. Do versículo se usou esse texto para falar de suicídio imediatista. E precisamos falar sobre isso aqui na igreja. Nós precisamos falar disso na nossa casa. Nós precisamos falar disso no nosso casamento com os nossos filhos. Porque não importa o desespero da vida, Paulo fala sobre situações que trazem desespero. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz: Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Não importa o nível de desespero, querido. Sempre a gente deve recorrer a Deus. Não há alimento. Vou repetir. Sempre devemos recorrer a Deus, não há alimento. Não adianta você jogar sua ansiedade na comida. Nunca desistir da vida. E aí vale salientar a importância desse texto de 1 Coríntios 3,17, que nos alerta quão perigoso é a consequência do suicídio, dando um ponto final à vida terrena. Se alguém destruir o corpo, que é santuário do Espírito, Deus o destruirá. E aí aquilo que eu digo para você, uma reflexão: o elemento já matou o corpo, o que sobra é o Espírito, e Deus vai destruir. É assim que está escrito. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que destruição do corpo é apenas um ato instantâneo? Você acha que é algo imediatista? Um exemplo: nós aqui lutamos com vários para ajudar, para tirar do vício da droga, do crack. O crack mata, a droga mata, o álcool mata. É um vício, né? Então nós lutamos porque ele vai matar. A droga mata gradativamente, ela esquarteja o ser humano devagar. Então, você acha que a destruição do corpo é apenas um ato instantâneo, imediatista? Ou podemos destruir o corpo de forma gradual, sendo suicida, que esquarteja o corpo de forma lenta e cruel, inserindo quantidades absurdas de açúcar, de sal refinado, sem um limite? E você acha que a lei
imutável de Deus, aquilo que eu planto eu colho, vai até quando? Você acha que Deus vai segurar essa lei até quando? Para te livrar disso, querido. O pastor Felipe Vilela, que é um dos que tem levantado essa bandeira porque passou muito mal. Eu parafraseei aqui essa mensagem, usa trechos dele, do Subirá e do pastor Dudu e de outros pastores. Ele fala: a geração anterior deixou uma herança. Isso é real. Nós falamos isso aqui com uma célula aqui, Lírio dos Campos, que a gente chama de famintas do campo. É isso? Meu Deus do céu. Bem pouquinho mexendo. A geração anterior ela deixou uma herança para a gente. Escuta aí. Crente não bebe. Crente não bebe. Beleza? Crente não bebe. Crente não fuma. Crente não fuma. Mas come. Não é assim, meu irmão? Crente não bebe. Não fuma, mas come. Então não atribuímos nenhum tipo de importância para a gula, que é pecado. Vai te levar para o mesmo inferno que o adultério. A gula te leva para o mesmo inferno que o adultério. E nós esquecemos de que o pecado entrou no mundo através de quê? Escuta aí, ó. O pecado entrou no mundo através de quê? De alimento, comida. A passagem fala: e viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu. Deus disse para não comer. Deus está dizendo na palavra dele, de uma ponta a outra, para tu segurar a tua boca. E tu está morrendo através dela. Vemos homens de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus, que lutam arduamente contra o diabo. Sobe no monte, faz campanha de oração, 40 dias de jejum. Aí o jejum que faz só é o jejum do Daniel, mas jejum como Cristo fez, é só um jejumzinho mais ou menos. Não, meu jejum é tirar só a Coca-Cola. Isso não é jejum. Isso é queixo. Não, vamos lá, jejum é jejum. Não, eu faço jejum da Coca. Isso é conversa, está perdendo tempo. Aí o irmão vai lá e luta contra o diabo, a irmã também do reteté, do manto do neguerebe, pá, expulsa demônio. Para, meu irmão, vamos para a oração. Acorda de madrugada, tem sonho, tem revelação, liga para você aqui, meu irmão. Orei por ti essa noite, porque Deus te livrou disso, o seu quê, do seu quê. Vai para a célula, participa da célula, é líder de célula, é Timóteo. Deus usa na célula, usa no evangelismo, vai para a escola bíblica, faz seminário, tem um monte de coisa. Mas no final, pede para um brigadeiro. No final, o brigadeirozão venceu. Resistiu o diabo, mas a comida foi. Então eu quero fazer uma pergunta para você agora. Escuta aí, em nome de Jesus. Você morreria pelos seus filhos? Quem tem filho? Você morreria pelos seus filhos? Quem tem esposa?
Você morreria pela sua esposa? Se morrer, meu irmão, deixa esse cara aí, que você gostar e ora por ele, viu? Você tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Esse negócio está errado ali, Paulinho, chama aqui para lá, viu? Se o cara não levantou a mão, pode estar aqui na frente do final do culto e nós vamos orar por ele, para ele se converter. Você morreria pelo seu esposo? Ixi, é isso? Amor, pode bolar aí nesse negócio. Obrigado, eu te amo também. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu morre pela tua esposa, tu tem coragem de morrer pelos teus filhos. Mas a pergunta que o Senhor te faz nessa noite: você tem coragem a partir de hoje de viver por eles? De abdicar de coisas que estão te levando para o caixão, para que você tenha uma vida e vida em abundância, amando a sua casa, cuidando da sua casa? Porque a gente sabe que você morreria por eles. E talvez isso seja fácil, morrer por eles. Mas viver por eles seja o maior desafio hoje da tua vida. Porque requer disciplina, requer resiliência, requer tempo. E requer cuidado com o que entra na tua casa e vai para a tua mesa. Então a gente precisa entender que dentre os contextos que estão estabelecidos na carta de Paulo aos Romanos, é o de oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, não de forma subjetiva ou meramente mística, mas oferecermos ao ponto de traduzirmos a existência e a razão do nosso culto como um sacrifício vivo e não um sacrifício morto. Como um sacrifício que tem força, disposição, energia, produtividade. Esse é o sacrifício. Sacrificar aquilo que está morto não é sacrifício. Mas você, com toda a sua força, com toda a sua disposição, com toda a sua energia, com toda a produtividade, o sacrifício é o corpo, é o seu corpo ao Senhor. A existência do corpo tem sentido e não pode ser banalizada, pois é a única comprovação da nossa existência. O que comprova que você existiu é o seu corpo. Se não tem corpo, não tem existência. Então, o ofereça ao Senhor vivo. Vivo. Não quando estiver doente, acamado, quando estiver com um índice de glicose, de colesterol, estourando tudo, fraco, velho, destruído pelas outras coisas às quais você se sacrificou. Tem que ser vivo o sacrifício. E estamos aqui para usarmos nosso corpo em qualquer direção que quisermos. Você pode usar o seu corpo para o pretexto e para a desculpa. Você pode usar o seu corpo para o pecado. Você pode usar o seu corpo para a preguiça. E eu quero te chamar a oferecer um tempo limpo, cuidado. E esse será o sentido e a razão que irão legitimizar a sua fé e o seu sacrifício. Pessoas espirituais usam coisas espirituais para mudar a sua vida. Pessoas espirituais usam coisas espirituais para trazer mudança de vida. Pessoas carnais usam coisas espirituais para abençoar a vida dela. E depois, tchau. Então não deixa para mudar a alimentação quando o colesterol estiver explodindo, o coração estiver indo para o espaço. Porque esperar receber uma notícia ruim para começar a cuidar do tempo do espírito? Porque esperar o rim entrar em colapso para você começar a tomar água? Tomar água, gente. Tu esquece.
depois tem uma pedreira no teu rim. Como isso aconteceu? Porque esperar as consequências daquilo que você fez até o momento piorarem para ver uma mudança. Filho amado, escute o que eu estou dizendo nessa noite. Porque você tem que perceber que é necessário mudança de vida. Você não precisa receber um diagnóstico de que o seu sangue está péssimo, de que seu fígado está cheio de gordura, para mudar a tua vida, tua alimentação, tua rotina. Cuide do tempo. Cuide do tempo do Espírito. Pare de tratar o tempo como se fosse uma lata de lixo, que você joga qualquer coisa. Efésios capítulo 5, versículo 29. Bota esse aí é forte. Efésios capítulo 5, versículo 29. Além do mais, ninguém jamais o próprio corpo, antes alimenta-o e dele, como também Cristo faz com olha o cuidado, olha o comparativo do cuidado do corpo. Nesse momento se compara o nosso corpo com Cristo cuidando da igreja. Cristo cuidando da igreja. Como você tem cuidado do seu corpo? E você precisa entender, o corpo é igual ao cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito? Levanta a mão. Oh, Jesus. Primeiro, o cartão de crédito a gente usa, né? Todo mundo fica feliz. Passa no cartão. Toma, passa o cartão aí, Paulinho. 10 vezes. Toma aí, passa aí no cartão. Aí você milha. Aí quando vira o mês, olha, chega a fatura. Por enquanto, deve estar assim no teu corpo. Está só gastando. Está só passando no crédito. Já não fui no médico, está tudo ok. Está só gastando. Mas a conta vai chegar, irmão. A conta vai chegar. E eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta você dizer está amarrado. Está amarrado. Igual aquele cara, está amarrado. Não adianta. Não adianta você abrir a boca para dizer está amarrado. Pois embora você consiga esconder a semente da plantação, a colheita é a luz do sol, e todos vão ver. Tudo aquilo que você está plantando na sua vida hoje. Vamos ver. Porque o colesterol vai disparar, o rim vai colapsar, o coração também. A colheita todos verão. Não é melhor mudar a semente? Olha para quem está do seu lado e diga assim: filho amado, dá uma cutucadazinha assim nele, ó. Filho amado, muda a semente, filho. Sai mais barato. Eu vou correr aqui, porque esse tema é tão intenso e tão longo. João, como é que eu faço para mudar? Escuta aí. Como é que eu faço para mudar? Na nossa jornada pela fé, um dos conceitos que encontramos nas Escrituras é a renovação da mente. Se você não muda a mente, você não muda o corpo. Quem manda no corpo é a mente. Então, quando eu renovo a mente, eu mudo o meu corpo. A palavra que chega hoje para você é para que você renove a sua mente.
Eu não estou aqui, meu irmão, para te humilhar, eu estou aqui para te alertar, eu estou sendo profeta de Deus nessa noite. Talvez o profeta, na verdade, muitas vezes o profeta ele não tem a melhor notícia, mas ele tem a notícia de alertar, de despertar você, para que você viva um novo tempo. O Senhor hoje está falando para você, ainda há tempo, você pode viver coisas novas. Lá na célula, meu Deus, quanto eu falo isso para os casais. É verdade, não, Rodrigo? Maneu, o casalzão que a gente ama aí, mudaram a vida, mudança de vida. Levanta-se a mão aí, os irmãos verem. 40, 60, 100 km de bicicleta, não é isso, meu irmão? O casalzão faz hoje, porque a palavra mudou, renovaram a mente, mudaram. Renovaram a mente, mudaram. O desafio é você começar. O teu corpo vai pedir para tu não fazer, mas quem vai mandar no corpo é a mente, porque ela está renovada. E quando você diz assim, eu sou o templo do Espírito, o templo tem que estar limpo, o templo tem que estar direitinho arrumado. Quando eu renovo isso na mente, por mais preguiça que eu tenho de me levantar 4:30 da manhã, eu vou. E é bom. E é bom. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter ido para a academia. Eu já vi um bocado de gente se arrepender de não ter ido para uma academia, de não ter ido fazer um cardiozinho, uma caminhada. Já não gosto de academia, beleza, meu irmão? Meia horazinha, 40 minutos de caminhada vai mudar a tua vida. Diminui o açúcar da comida, diminui o sal da comida. Tem gente que não toma café, toma água com açúcar. O café é bem pouquinho, é só o açúcar. Meu Deus do céu. Uma dicasinha aqui para ficar gourmet, uma dica gourmet. Você tem problema com açúcar, bote canela, né, irmã Luana? Né, irmã? Bota uma canelazinha, ferve com água, fica top. Top. Mas muda, cara. Né, Danilão? Cafézinho com canela hoje estava top. Muda, renova a mente, muda a história da tua casa. Romanos 12:2. E não se conforme com este século, mas transformem-se, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de. Então a transformação é necessária. A vida cristã é uma caminhada de transformação contínua, de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. Vai ter dia que você não vai ser aprovado, mas não para, não desiste, continua. Uma mente renovada tem um impacto poderoso na sua vida espiritual, na sua vida física. O pessoal diz que eu sou ligado no 380, que eu sou elétrico. Cara, minha mente está renovada no Senhor, porque a primícia do meu tempo é dele. A primeira coisa do meu dia é para Ele, é eu e Ele. Senhor, renova a minha mente. Eu quero viver algo novo hoje, eu quero uma experiência contigo nova. Qual é a primícia do seu tempo? Você tem dado a quem? Ao Instagram? Ao meu corpo e minhas regras? Ou aquele que te criou e te formou, sabe como funciona, cuida do corpo, ele te admoesta em tudo, ele te ensina tudo, e tudo isso está na Bíblia escrito. A renovação da mente, o cuidado com o corpo, tanto o corpo quanto a maneira de pensar, são citados pelo apóstolo como ingredientes necessários à mudança que deve ocorrer na nossa vida. Diga comigo assim: Deus não trabalha sozinho.
Em sua soberania, o Criador decidiu que agiria com interação humana. Ele interage conosco. Então, renovar a mente é um dos mais importantes fatores para que ocorra qualquer tipo de mudança na tua vida e na tua casa. A versão fácil de ler apresenta assim a declaração de Paulo: não sejam mais moldados por este mundo, pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente. Você, quando chega ao final do ano, aí você diz assim: mas Senhor, de novo a mesma coisa. O que é que tu plantou diferente, irmão? O que é que tu fez diferente na tua vida? O que é que tu fez diferente na tua casa para tu colher coisas novas? Tu está querendo plantar, continuar plantando mango e colher caju? Não vai, cara. Acorda. A lei da semeadura e da colheita, ela não muda. Ela é real. Se eu planto manga, eu vou colher manga. Então a gente precisa de uma dimensão profunda de conscientização das verdades bíblicas. O apóstolo enfatizou aos crentes de Éfeso: vocês foram instruídos a se deixar renovar pelo Espírito, no Espírito do entendimento. O contexto dessa afirmação é a mudança de comportamento. Então, como é que eu faço? Eu mergulho na palavra. Diga comigo: mergulho na palavra. Oração contínua. Comunhão com outros. Lembrando, com outros que nos impulsionam, porque tem gente que te puxa para baixo. Tem gente que é âncora, mas tem gente que é vela. Estão entendendo? E tem gente ainda que é motor, não quer nem esperar a vela, quer uma aceleradinha. Amostradinho ele, né? Então, ande com quem acelera você. Não caminha com peso, não. Peso afunda o barco. Diga para quem está do seu lado: peso afunda o barco. Diga. Então, em nome de Jesus, não deixa o barquinho na sua vida afundar, não. Perca peso. Diga: perca peso. Aleluia. Então, eu vou tratar do corpo, a maneira. Essa é a maneira, né? Então, nós estamos falando de comunhão com o crente, nós estamos falando de mudança, mudar velhos hábitos. Olha para quem está do seu lado: ei, varão, filho amado, diga: filho amado, muda o velho hábito. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Uma dessas construções que precisamos fazer é a espiritualização exagerada. Ó, escuta aí, ó. Espiritualização exagerada. Ai, Joel, mas eu tenho que cuidar do meu corpo, isso é vaidade. É não, isso é saúde. Saúde. Então você precisa ser saudável, porque senão a mensagem não vai chegar nem no seu vizinho. No seu vizinho não vai dar tempo nem se atravessar a porta porque já capocou. Meu Deus do céu, misericórdia. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo é que não somos só corpo e carne, mas somos também seres espirituais e precisamos de alimento espiritual, assim como precisamos também do natural. Só que é alimento, não é veneno. Olha para quem está falando: irmão, é alimento, não é veneno não. Então dá para permanecer um tempo sem comer, mas existe um limite, né? E o nosso corpo, existem estudos que o jejum é espetacular para o corpo. Espetacular. Jesus, ó, já sabia antes da ciência. 40 dias de jejum. Para quê? Aguentar o ministério. Ele preparou o corpo.
E é no deserto, não é na camazinha, não vou nem falar o Pará. Então dá para permanecer um tempo sem comer, mas existe um limite. O nosso corpo precisa dessa estrutura. Então você, ao mesmo tempo em que não se pode achar que é só carne e não atentar para a vida espiritual, não pode achar que é só espírito e negligenciar o natural. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, não negligencia o natural. Mateus 4,7. Quando Satanás tenta Jesus para ir pular lá do pináculo do templo, qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí porque tem a promessa de proteção, presta atenção, viu? Tem a promessa de proteção, você simplesmente vai zombar da sua responsabilidade de ser precavido. Dar a ordem aos seus anjos. Jesus, não, você é precavido aqui. Tem uma lei. A lei da gravidade. Se ele pula, se esborracha. A quebra da lei imutável se chama milagre. Mas tem uma hora, meu irmão, que Deus vai dizer assim: meu irmão, acaba todo dia que é milagre, mas não se mexe, não faz nada. Vai ter uma hora que a lei vai acontecer. Por isso o cartãozinho de crédito vai gastando. A continha chega uma hora. Não chega todo mês para você a conta? Não chega, irmão? Não chega, diga para mim. Teve um dia assim: esse mês você não vai pagar, vamos lhe dar. Teve alguma vez que o cartãozinho de crédito fez isso para você? Fez. Você ganhou um brinde, você não vai pagar o cartão de crédito esse mês, está de graça para você esse mês. Tem isso aí? Tem? Do mesmo jeito é a comida, vai ter uma hora que vai te quebrar, meu irmão. A conta chega. Então você não pode zombar da sua responsabilidade de ser precavido. E muitos de nós, quando falamos do cuidado do corpo, estamos tentando a Deus. Aquilo que é minha e sua responsabilidade, Deus não vai fazer. Se mexa, remova a pedra. Você precisa sair do canto. E aí muitas vezes estamos fazendo a coisa errada, quando Deus, através de sua palavra, nos orienta e deixa claro que é minha responsabilidade. Diga, minha responsabilidade. E aí quando vem a enfermidade, a gente diz assim: Paulinho, os irmãos dizem assim: a irmã, Deus tem um propósito. Tu acha que Deus quer te ver passar por isso, irmão? Ou Ele está te livrando disso? Porque tu foi inconsequente. 90% das enfermidades que são geradas hoje, a responsabilidade é sua. 90%. Porque você não está preocupado com o corante, com o sal refinado, com os conservantes, obrigado, irmão, os conservantes, com o glúten, né, com as gorduras trans. Isso não é LGBT não, viu, irmão? Gordura trans tem, olha lá uma coisa que tem lá. Não tem nada a ver com os LGBT, nada. Com gordura. E você, muitas coisas podem ser evitadas. Atos 27:10 mostra isso, que muitas coisas podem ser evitadas. Atos 27:10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, Paulo falando, e acarreterá grande prejuízo para o navio e para a carga, e também para as nossas vidas. Muita coisa que pode ser evitada. Aliás, o apóstolo Paulo, em Atos 27, quando ele está naquele navio que acaba naufragando na ilha de Malta, a Bíblia nos mostra que ele se levanta e diz: Senhor, na verdade era preciso ter atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Antes de a viagem começar, Paulo diz: vejo que a viagem vai ser danosa. Ele dá conselho
e ninguém ouve. Olhe para quem está do seu lado. Diga assim: filho amado, escuta o conselho do Joel. Muda de vida, porque senão a viagem vai ser danosa. Entendeu? Agora, quando a carga já tinha sido perdida, o navio está para se perder, e diz um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo e disse: ninguém se perderá. Mas antes disso ele diz, Paulo diz: eu falei, eu disse a vocês que tinham que ter me ouvido e teriam evitado a perda e o dano. Perderam o barco, perderam um bocado de coisa, só que perderam a vida por causa do milagre. Então muitas vezes nós estamos vivendo prejuízo que são frutos da nossa escolha. Diga comigo: livre-arbítrio. Diga de novo. Pois é, a escolha é sua. A consequência Deus está avisando. Está aí, está escrito. Muitas vezes nós estamos vivendo em prejuízo que são fruto das nossas escolhas. A gente está dizendo: Deus deve ter um propósito. E aí a gente vai para o início da pregação, quando o médico pergunta: cara tão novo, como aconteceu isso? Tem toda uma plantação daquele rapaz do vídeo. É chegar naquele ponto, porque a conta chegou. Então, você acha que até quando Deus vai suspender as leis imutáveis a seu favor? E aí a gente precisa de uma mentalidade correta e fugir da espiritualização exagerada. E aí existe uma ideia de um fatalismo que criamos, e é comum você ver crente e até não crente, quando alguém morre, dizer assim: pois é, quando chega a hora, né? E eu quero dizer para você nessa noite que isso não é verdade. Por muito tempo nós escutávamos que o partir desse mundo é predestinado, e que cada pessoa tem sua hora, qual ninguém pode mudar. No entanto, a palavra de Deus nos diz, Eclesiastes 7,17. Coloca aí para os irmãos acreditarem. Bote aí mais, irmão, amor. Eclesiastes 7,17. Ixi, caiu aí a palavra. Ele ligou, foi? Eu vou ler aqui. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Por que é que você quer antecipar a sua morte? Isso sugere que, embora tenhamos uma hora determinada, ela pode mudar de acordo com as nossas atitudes. Lei da semeadura e da colheita. E aí, nesse instante, você pode estar lutando nos seus pensamentos, que há essa luta nesse momento, de Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Escute, não confunda presciência quando Deus conhece tudo que vai viver, tudo que você vai viver, com predeterminismo. Ele registra os seus dias, mas não tira de você suas escolhas. Por exemplo, se você sair daqui e for lá na Bezerra de Menezes, pular na frente do ônibus, é tua escolha? É ou não é? Foi uma decisão sua. Era teu tempo? Não, tu foi lá e se jogou, meu irmão. Então, ele registra os seus dias, mas não tira de você suas escolhas. É o livre-arbítrio. Ou seja,
você irá colher os frutos da sua escolha. Da mesma forma que você pode encurtar o tempo de vida, há também uma promessa de vida longa. Eu posso encurtar, mas também é uma promessa de vida longa. Como é que eu faço para viver longos dias na face da terra? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus. Ei, mas não diz só isso não. E para que te vá bem. Não é só viver vida longa não. Para que te vá bem. Certamente as nossas ações e escolhas têm um impacto direto na duração da nossa vida. Se as nossas escolhas podem estender ou encurtar nossos dias, isso significa que não estamos simplesmente à mercê de um destino imutável. Somos, ao invés disso, coautores da nossa jornada, moldando o nosso caminho através de decisões inteligentes ou não. Eu vou correr aqui um pouquinho, que eu não quero alongar. Mas eu quero dizer a você que o nosso corpo ele não nos pertence, mas ele foi confiado a nós. Deus confiou esse corpo, esse tempo a você. Deus confiou esse tempo a mim. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá-nos o corpo, porém, não é para a imoralidade. Nós somos comprados por um alto preço. E portanto nós devemos honrar esse Deus com as nossas ações e o nosso modo de vida. Eu te convido, em nome de Jesus, a ter uma boa mordomia desse corpo, a mudar, a renovar a tua mente, a viver uma nova história. Querido, você, olha para quem está ao teu lado e diz assim: filho amado, tu pode renovar a tua vida em 10 anos. É 10 anos, velho. Se os irmãos depois quiserem, eu mostro para os irmãos a foto, eu com 32 anos e agora. É Jesus, mas é escolha. E não foi fácil. Eu não estou dizendo para você que um dos prazeres que nós temos é o paladar, não é verdade? Mas todo dia, irmão. E tem gente que é todo dia, o dia todo. Você está se matando, você é um suicida. E você precisa reconhecer como um viciado. Precisa reconhecer que está doente, para que haja mudança. Hoje o Senhor te chama a isso. Hoje o Senhor te desperta através dessa palavra, para que você viva um novo tempo, querido. Vença. O campo é a mente, então renova, para que você viva algo novo no Senhor. Eu não quero que você morra, e nem eu quero morrer. Quem quer morrer agora? Eu quero que você tenha vida longa, uma robusta velhice, como está escrito em Jó. Acho que é capítulo 42 de Jó, no final. E Jó morreu com robusta velhice. Robusta. Porque o que você está fazendo, vamos parar aqui e pensar, vai te levar para uma cama do hospital, tu vai vegetar, tu vai dar trabalho à tua família. As pessoas não vão poder te ajudar, porque a conta chegou. É tempo de mudança, é tempo de você mudar e viver um novo tempo. Viva um novo tempo no Senhor. Tem uma nova história nele. Não mate o cavalo. A mensagem precisa chegar a muitos estão sedentos. Deus pode usar você para pessoas mais distantes e distintas no mundo inteiro. Mas o seu corpo precisa estar bem, porque ele é templo do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.